Você não vai fidelizar o seu cliente sendo boazinha. Você vai fidelizar o seu cliente tendo processos, sendo organizada e criando um fluxo que facilite a sua vida e a vida dele. Aqui na agência, a gente não começa nenhum trabalho sem esse conjunto de documentos que sustentam todo o nosso relacionamento com o cliente. Desde a primeira reunião até o final, mesmo na saída dele, existe um processo. E nesse vídeo eu quero te mostrar alguns dos documentos que a gente mais utiliza, que são muito importantes no seu processo, para que você possa ver de forma prática e aplicar por aí também. Então, sem enrolação, vamos pro primeiro documento. O primeiro documento é o documento de briefing, e eu vou abrir aqui com vocês o documento que a gente utiliza, inclusive eu disponibilizo todos eles aqui dentro da RSM, para que vocês consigam ver de forma muito prática e fique ainda mais didático. O briefing é um dos documentos mais importantes, porque é através dele e dessa reunião específica que você vai conseguir coletar o máximo de dados do seu cliente, o máximo de informações possíveis. E essas informações, elas são importantes para que você consiga criar o conteúdo dele de forma prática. Não tem como você criar o conteúdo de alguém sem saber o que ele vende, como ele vende, qual que é o produto que mais está vendendo, a história dele, qual o público que ele quer atingir. E tudo isso a gente entende na reunião de briefing e depois aperfeiçoa através do planejamento estratégico. Então aqui, ó, no nosso documento, a gente tem várias perguntas. É uma reunião que dura aí mais ou menos 1 hora, a depender de quanto o cliente quer dar de informação, porque tem cliente que gosta muito de contar a própria história, de falar nos detalhes, então acaba sendo um pouco maior a reunião, mas tem outros que são mais diretos, mais sucintos ali na fala, e aí acaba demorando um pouco menos. Mas no geral, essa reunião tem uma duração de 1 hora. Então você vai perguntar a história da empresa com detalhes, e você pode ir anotando nesse documento, ou você pode gravar a reunião, que é uma coisa que eu sempre recomendo para vocês. Fazer as duas coisas, né? Você vai anotando ali um ponto que você acha importante, uma fala específica, mas você também grava a reunião e você também transcreve. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como gravar e transcrever reuniões. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. Nessa reunião você também vai entender qual que é o comportamento do público dele, quais são as principais dúvidas que aparecem, quais são as principais objeções, quais são os motivos que eles apresentam para ter aderido ali àquele produto, qual o objetivo do cliente. Então é uma reunião profunda, com muita informação, e quanto mais lugares você tiver para anotar, para transcrever, gravar, melhor, porque tudo isso hoje com inteligência artificial a gente consegue utilizar depois para ter uma síntese dessas informações e deixar elas mais precisas também na hora de criar o conteúdo. Você precisa desse documento para te guiar nas perguntas, para você não se perder, para não ficar faltando uma informação que é importante para o seu conteúdo. Nessa reunião também, a gente aproveita para pegar as senhas. Então, qual que é a senha do Instagram? Qual que é a senha do Facebook? Qual que é a senha do TikTok? Das redes que você vai gerenciar. E é melhor fazer isso aqui já nessa reunião, porque não fica aquela coisa de, tem verificação de 2 fatores, mandou um código, aqui o código, não deu certo. Então, assim, nessa reunião você já faz isso aqui em tempo real, já resolve em tempo real, já coloca todas as informações, o cliente já aceita de lá e fica tudo mais prático. Voltando um pouquinho no tempo, a gente tem também a parte de onboarding dentro dessa reunião. Por quê? Eu gosto de fazer, e aí isso é opcional, você pode fazer uma reunião só de onboarding, uma reunião de briefing ou uma reunião de onboarding mais briefing. É o que a gente gosta de fazer aqui, onboarding mais briefing. Por quê? Porque o onboarding nada mais é que uma apresentação da sua empresa, uma apresentação dos seus processos, uma apresentação de como as coisas vão funcionar. Então é muito rápido, é muito direto e você consegue fazer dentro dessa mesma reunião aqui. Você primeiro se apresenta, depois você começa a reunião de briefing. Então eu vou mostrar pra vocês também qual que é o PDF, o documento que a gente usa pra fazer essa primeira apresentação, quais são as informações que tem aqui, né? E como que você pode adaptar isso aí pra sua rotina. Você pode olhar aqui, ver exatamente como a gente faz e adaptar os seus documentos, ou mais uma vez você pode entrar no RSM e baixar todos os nossos templates editáveis por lá. No documento de onboard, a gente começa falando quem vai fazer parte do grupo do cliente no WhatsApp, porque assim, você pode ter mais pessoas na sua equipe e nem todo mundo vai precisar estar naquele grupo. Então, quem realmente vai estar e qual que é a função dessas pessoas? É o que a gente vai falar aqui primeiro. Então, aqui a gente coloca a fotinho, o rosto das pessoas que vão estar lá, e a gente lembra também que apesar dessas pessoas estarem naquele grupo, existem outras pessoas envolvidas. Então, a gente tem planejamento, design, tráfego, edição de vídeo. Então, essas outras pessoas estão envolvidas nos bastidores, não necessariamente elas estão no grupo. A gente reforça também em que etapa do nosso processo a gente está para situar o cliente, para que ele entenda exatamente como o fluxo vai acontecer, né? Então, aqui essa estrelinha, nós estamos nessa etapa aqui, que é o briefing. Daqui a alguns dias, digamos que a gente fez isso aqui no dia 1, né? Essa reunião no dia 1. Então, no dia 12, ele vai receber o planejamento estratégico. No dia 25, ele já recebe os conteúdos do mês seguinte para aprovação. Depois, a gente tem aqui uma informação importante, que é como funciona a nossa aprovação de conteúdo, que é através de um PDF. A gente informa que o cliente tem um prazo para poder responder, para poder acompanhar. E a gente também tem aqui, a gente sinaliza o acompanhamento de resultados, né? Quando o cliente contrata tráfego, a gente pega uma pessoa do time dele, normalmente quem tá na recepção ou no atendimento, para estar sempre em contato com essa pessoa e entender como tem sido o fluxo, tem chegado o cliente, tem sido qualificado, não tá bom o lead, então a gente tá sempre em contato para conseguir otimizar os resultados. A gente reforça também o que não está incluso, então de repente arte para story, foto e vídeo. Então aqui você vai colocar o que não tá incluso só para reforçar mesmo. O horário de atendimento e aí sim a gente começa a reunião de briefing usando aquele outro documento que tem as perguntas que vão direcionar todo o nosso processo. Quando acaba aquela parte de briefing, a gente vem
vem aqui e avisa o que vai acontecer no próximo encontro, que é a entrega do planejamento. E eu gosto de deixar assim bem visual o que é o planejamento, para o cliente entender que é um documento realmente grande, um documento realmente profundo. Por isso ele demora um tempo um pouco maior, né? A gente leva aqui de 10 a 12 dias para poder entregar esse documento. Então a gente já contextualiza o porquê que tem todo esse tempo de entrega, já que é um documento que de fato é muito profundo. Nessa mesma reunião, que é a reunião de planejamento, a gente já vai apresentar para ele também o cronograma do feed, que é um cronograma onde a gente vai ter o que a gente vai postar, como que a gente vai postar, qual que é o tipo de formato. Não necessariamente a gente já vai ter o conteúdo detalhado, tá? A gente não vai ter, tipo, o texto do carrossel, mas a gente já tem os temas, os direcionamentos e as referências. E a gente apresenta isso para ele nessa reunião, ele aprovando, a gente já começa a produção desse conteúdo. Inclusive, esse é o terceiro documento super importante dentro da sua rotina, dentro do seu trabalho como social media. Ele também tá aqui no RSM. Quando você entra aqui em templates do Canva, a gente tem modelo de estudo de marca, você clica aqui e vai acessar o arquivo. Ele aparece essa tela aqui para você duplicar, e quando você colocar para editar modelo, você já tem ele duplicado automaticamente aí no seu Canva. Esse posicionamento de marca aqui, esse planejamento estratégico, ele vai trazer muitas informações. Então, quais são os pontos positivos do perfil do cliente, quais são os objetivos que a gente tem. A gente vai ter o estudo de marca, então, quais são as cores que ele usa. Você não tem que criar uma logo, você não tem que criar uma identidade visual, isso aqui é um direcionamento. Então, seu cliente provavelmente já tem uma logo, provavelmente já tem uma identidade visual. Se ele não tem, aí realmente é um trabalho à parte, um trabalho com designer. Agora, se ele já tem, a gente vai colocar essas informações aqui. Por quê? Porque quando a gente for criar conteúdo, a gente tem que lembrar de sempre usar essas cores, tanto nos stories, quanto no feed, quanto em outros materiais que você vai fazer pra ele, mesmo que seja um material para imprimir. É um padrão, isso aqui é um estudo da marca. Então, dentro desse estudo da marca, cor, fonte, público-alvo, dor, desejo, frustração, tudo tem que estar aqui dentro para que a gente tenha muito claro quem a gente quer atingir e como a gente vai atingir. Também tem vídeo aqui falando só sobre esse documento, como que você faz ele, o passo a passo. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Esses documentos aqui, eles são visíveis na rotina do cliente. Agora, existem aqueles que são visíveis apenas na sua rotina, mas que também são essenciais, como, por exemplo, uma planilha de precificação. É muito importante que você tenha ali um controle de como que funciona a sua precificação, de qual que é a sua margem de lucro, quanto que você deve cobrar de um cliente, quanto que você deve cobrar de outro, porque sim, tem diferença, a gente não tem um pacote fechado e todo mundo vai pagar a mesma coisa. Depende de quanto trabalho ele te dá, quanto tempo a gente vai gastar naquele projeto. Então, ter uma planilha de precificação vai te ajudar a tornar isso tudo muito mais fácil. Aqui na Wendy, a gente usa essa planilha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, planilha de precificação, ó. Tem até uma aula explicando como usar ela dentro do RSM, mas ela é super simples também. Basicamente, você vai preencher aqui quantos dias por semana você trabalha, quantas horas, vai colocar aqui algumas informações a respeito das suas entregas, o que aquele cliente vai precisar, e ele já faz aqui pra você, ó, todo o valor final do pacote. Então é simples, rápido, fácil e super prático. A segunda coisa que você precisa é um modelo de contrato e de rescisão de contrato. Eu sei que algumas pessoas ainda negligenciam isso, e talvez eu não precisasse falar, mas eu vou falar porque justamente por conta dessas pessoas que ainda negligenciam o fato de que o contrato ele é extremamente importante para te dar segurança e para dar segurança para o seu cliente. Só que não é um contrato só de estamos entregando para ele isso e ele vai pagar isso. Não é só essa informação. O contrato ele tem que ter várias outras informações. Ele precisa ser muito completo, justamente para que não fique nenhuma ponta solta. Então, ó, o seu modelo de contrato tem que ser os seus dados, os dados do cliente. Sei que isso é óbvio, mas é bom reforçar. Tem que ter o detalhamento de tudo que você vai entregar para ele, mas é tudo mesmo. Então, assim, a gente vai fazer legenda. Mas legenda já não tá incluso em gerenciamento de redes sociais? Sim, mas você precisa descrever e detalhar tudo. O que tem dentro de um gerenciamento de redes sociais? Você vai entregar foto e vídeo ou não? Você vai entregar story ou não? Você vai entregar um planejamento estratégico? Você vai entregar legenda? Você vai entregar a programação da postagem? Então tem que ter o detalhamento aqui de tudo que você vai entregar para ele. Tem que ter também direitos e deveres de ambas as partes. Tem que ter multa por rescisão de contrato para ambas as partes. No caso também de aprovação de conteúdo. Quanto tempo o cliente tem para aprovar o conteúdo? O que acontece se ele não aprova esse conteúdo? Então é importante que todas essas informações estejam aqui no contrato. E tão importante quanto o contrato é também um documento que fale sobre a rescisão desse contrato. No RSM eu disponibilizo dois, um com multa e outro sem multa. Porque independentemente de como vai ser a saída do seu cliente, tem que ter um documento que firme que esse contrato acabou, que firme que vocês fizeram essa rescisão. Mas em alguns casos o cliente avisa com muita antecedência, tipo 60 dias, e aí quando ele avisa com muita antecedência você não coloca multa. Ou em outros casos ele avisou em cima da hora e você vai ter que colocar multa. Então por isso que eu disponibilizo dois documentos. Mas é importante que vocês sempre façam esse documento na finalização de um contrato. Por último, mas não menos importante, tem que ter um sistema que gerencie tudo, né? Aqui na agência a gente usa o ClickUp, mas você pode usar Notion, Trello, Asana, o que você quiser. Eu recomendo o ClickUp porque ele de fato é o mais completo e também porque eu disponibilizo os templates, então você não tem a preocupação de fazer nada do zero. Você vai pegar exatamente o template que a gente usa aqui e vai aplicar aí dentro do seu ClickUp. Dentro do nosso ClickUp, a gente tem essa visualização aqui, né? Abri o meu pra mostrar pra vocês, mas basicamente a gente tem uma lista pra feed, story, TikToks, todas as redes que a gente vai gerenciar. E quando você abre isso aqui, ó, olha só, você consegue ter detalhado em qual etapa está. Então aqui, por exemplo, tá finalizado. Aqui a gente tem que revisar, gravar
gravar vídeo, editar. Então você consegue entender em qual etapa está e quem é que está fazendo esse tipo de tarefa. Dentro de cada tarefa, você consegue visualizar qual que é o texto da postagem. Aqui embaixo tem a arte. E aqui nos comentários vocês vão conversando. Então, de repente, você passa informação para o design, passa informação para a parte de social media. Você vai passando aqui as informações. Vocês conseguem ir conversando aqui para não perder nenhum tipo de dado. E é tudo sobre uma tarefa específica. Outra coisa legal que tem também dentro do nosso ClickUp é esse mapa de identidade aqui. Então, quando você entra, ó, fica aqui em cima, na parte de manual do cliente. Tem também aqui um links úteis que a gente coloca. Mas esse mapa de identidade vai ter ali persona, posicionamento, pilares de conteúdo, formatos de conteúdo. Tudo que você utiliza com frequência ou que alguém pode utilizar. Então, de repente, você chamou um social media para cuidar desse cliente. Você contratou alguém para cuidar desse cliente. Essa pessoa já tem todas as informações a respeito dele, porque tá tudo aqui na pasta do cliente, no manual do cliente, bem detalhado, com o estudo que você fez lá no início quando vocês fecharam o contrato. Se você aplicar só esses documentos que eu te mostrei aqui hoje, a sua relação com o cliente já vai mudar muito, porque você vai precificar melhor, você vai entregar melhor, você vai conduzir melhor uma reunião de briefing, vai fazer entregas mais completas, então a gente já vai ter uma primeira transformação. Você pode, mais uma vez, assistir esse vídeo com calma, dando pausas e copiando ali, tentando se inspirar no que a gente fez aqui, ou você pode entrar pro RSM, o link tá aqui na descrição, e baixar todos esses templates de forma mais rápida e fácil. Não só esses, mais de 20 outros templates que vão te ajudar a ser ainda mais organizada, vão facilitar os seus processos e vão deixar a sua rotina muito mais profissional. Eu te garanto que o investimento dele não é nada perto do quanto tudo isso aqui vai facilitar a sua vida. Entra, baixa, personaliza com a sua identidade, coloca ali a sua logo e começa a usar ainda hoje. O link tá aqui na descrição. Eu espero você lá na nossa área de membros.